Um homem muito teimoso foi caçar na Semana Santa e acabou encontrando o filho do diabo, o filho do capeta, que deu um problema, foi sério pra ele. É verdade. É o caos que eu vou contar pra vocês hoje. Nós estamos aí, véspera na Semana Santa. Tô ali fervendo a água pra limpar um franguinho caipira pro almoço daqui a pouco. Aqui em Brasília tá um vento danado, só começou já a ventania. O fogo tá ali bambeando pra um lado e pro outro. Esse caso, meu vovô contava pra nós, e vovô conheceu esse homem, chamava Alfredo. Esse fato aconteceu com o Alfredo e vovô conhecia o Alfredo e contava esse caso pra nós. Pois bem, Alfredo, aquele sitiante daquele tempo, na roça, aquela pobreza danada, porque na roça naquele tempo era o seguinte: os ricos eram ricos, os fazendeiros tinham uma vida ali razoavelmente ou boa, e os pobres viviam mesmo na Ibira, porque naquele tempo o trem era difícil. Se você plantasse e não colhesse, você estava na saroba. Então, o povo que era mais pobre, que era o caso do Alfredo, tinha uma fazendinha, um sítiozinho, plantava umas rocinhas, criava umas galinhas, uns porcos, mas era aquela vidinha justinha, apertada, não tinha como lacear muito não. Então não é todo dia que tinha carne para comer. E ele é invocado numa caçada, numa pescada, porque na roça, por exemplo, não tem jeito. Você já pensou você matar um frango caipira todo dia para comer? 30 frangos por mês? Não tem jeito, né? Você mata um capado, põe na lata, aí um dia come carne, um dia não, um dia sim, um dia não, mais final de semana. Então a comida, o trivial mesmo é arroz, feijão, uma verdurinha, um ovo. Mas Alfredo gostava de uma carne, ele ficava bravo quando ia comer sem carne. Aí ele passou o dia todo trabalhando na roça lá, no cabo da enxada, no cabo da sem graça, como nós chamamos lá. Chegou em casa de tarde, isso na Semana Santa. A mulher dele tinha feito a jantinha lá no fogão, além assim, um arroz, feijão, fritou um ovo. Chamou ele para jantar. Aí ele foi jantar lá, abriu uma panela, abriu a outra, a frigideira lá, 2 ovos. Eu vou comer isso aqui, mulher, mas não dá não. Trabalhar no pesado, igual eu trabalhei, o dia inteiro. Chegar em casa comer só arroz com feijão e ovo, não, isso não dá certo não. Eu vou dar uma caçada, vou matar um bicho hoje pra nós comer. Eu não vou ficar o dia inteiro no pesado e comer sem carne não, isso não é vida não. Ele era assim meio bruto, a mulher, não pode. Nós estamos na Semana Santa, deixa passar a Semana Santa, sábado, aleluia, nós matamos um frango, matamos um leitão. Não, eu vou caçar hoje e não quero nem saber. Se eu achar o diabo, eu mato ele e trago nós frito e como. Se eu achar a desgraça, eu mato ela e frito e como. Se eu achar o capeta, eu meto a faca nele, meto bala e trago, e você vai fritar para nós comer. Eu não vou trabalhar no pesado comer sem carne, não. Que vida é essa? A mulher, Alfredo, não faz isso. Deixa dessa brutalidade, essa ignorância. Uma hora você vai pagar caro. Se eu achar o capeta aí, eu meto a bala nele, meto fogo e traz ele limpo, e você vai ter que cozinhar pra nós. Por naquele tempo era bruto. Ele pegou o 22 Schmidt que ele tinha, que não negava fogo de jeito nenhum, enfiou aqui na frente, uma faca boa, daquela língua de tatu do lado, e um enxadão. Falou, não vou nem levar espingarda não, porque de noite eu não vou tirar em bicho de longe, não vou ver. Levar só o revólver pra defesa, a faca e o enxadão. Aí tinha um cachorrinho. O vovô falava até o nome do cachorrinho. Chamava Toquinho, que ele tinha só um toco de rabo. Disse que era o cachorrinho. Saiu pro mato, ele já conhecia mais ou menos a região, e a mulher ficou preocupada lá, rezando por ele. Olha, ele saiu e falou, Alfredo, não faz isso. Mais uns 2 ou 3 dias aí comendo só feijão e ovo, não tem problema, senhor. Deixa passar a Semana Santa, você vai na caçada. Que nada, mulher, rapaz. Eu vou ficar pegando no pesado comendo sem carne, não, rapaz. Vou, mas vou mesmo. Caiu no mato. Entrou no mato, começou a andar no mato, o cachorrinho. Era um cachorrinho que só entrou no mato, o cachorrinho já se distanciava e logo acuava um tatu, uma cutia, uma paca, um trem, e o cachorrinho, entre as pernas dele, ele já tava meio nervoso com aquilo, andou até dando uns coices no cachorro. Mas o cachorro, já percebendo que o trem ia azedar, não quis sair de perto dele. E ele, vendo aquela situação ali, já nervoso com o cachorro, disse que andando assim, de repente escutou um choro de criança. Aí ele parou assim, assuntou, que o meleta é o tamanduá mirim, ele chora quase igual o menino.
Tem uns passarinhos que cantam também que parece choro de menino, né? Ele parou assim, assuntou, o menino chorou. Aí quando ele parou, o choro parou. Ele andou, o menino chorou de novo. Aí ele ficou assuntando aquele trem, um cachorrinho entre as pernas dele que não saía de jeito nenhum. Aí ele marcou mais ou menos o rumo do choro do menino com a lanterna boa, foi, o menino chorando, ele foi. Chegou num pé de pau d'óleo lá, um tronco grosso, um menininho, rapaz, ó. Menino de uns 2 anos, escorado no pau d'óleo, chorando, todo mordido de mosquito, e chorando, e ele tentou conversar com o menino não dava conta de conversar, com medo daquele trem esquisito. E ele, com aquele susto ali, ele reparou muito, a lanterna foi no zóio do menino. Ele não reparou que as mãos do menino era mão, tipo uma mão de lobo, com unhas grandes, tipo unha de... Mão de lobo com unha de tamanduá bandeira, com unha de meleta, e os pés também. Não era pé de gente, era pé de bicho, com grandes unhas, ele não observou. Mas ficou com dó do menino, né? Vou ter que parar com a bosta dessa caçada e levar esse menino, porque... Deixar o menino sofrer. Tentava conversar com o menino. Cadê seu pai? O menino gaguejava, engasgava e... tem que largar essa merda dessa caçada. Comer sem levar esse menino. Vou deixar esse menino sofrendo aqui no mato. Pegou o menino e jogou nas costas. Na roça, o jeito de carregar menino é assim. Você põe o menino montado aqui, ó, na cintura. Aí o menino passa as mãos aqui no pescoço. E trança os pés assim, ó, aqui na barriga. É o jeito de carregar menino nas costas. Você fica com os braços soltos. O menino agarrado aqui. Montado aqui na escadeira com os pés trançados, vai longe. E assim ele fez com o menino. Pegou o menino, bambiou assim, jogou o menino na cacunda. Só que quando o menino trançou as mãos aqui no pescoço dele, que ele fez assim, ele assustou. Porque as mãos do menino eram tipo a mão de lobo, mão de um meleta, assim, com cada unhona assim, ó. E os meninos, ele tava com um cinto de couro, em vez do menino trançar as pernas nele aqui, não. Ele tava com um cinto de couro, o menino foi e desceu as unhas assim, ó, dentro do cinto, do currião dele de couro, o cinto firmou aqui e trançou aquelas garras aqui no pescoço dele e ele olhando aquele trem, aí começou a ficar com medo, e olhando aquele trem, disse que o menino era gelado, o trem era geladinho. Falei, mas esse menino parece até morto, é gelado. Não, mas tava no mato, né, tá meio frio, deve ser isso. E ele foi andando e aumentando o passo e olhando as mãos do menino. Falei, mas esse trem tá errado. Chegar lá em casa tem que ver que diabo é isso. Mas é um menino, ué. Aí ele olhava pra trás assim, via dos braços para frente, via um pedaço da cara do menino, desse lado, do outro lado era um menino, mas com pata das mãos e dos pés de lobo, de bicho com unhona, tortona, grande assim, ó. E aqui foi aumentando o medo nele e ele truteou. Aí saiu num campinho mais limpo assim... Uma noite de lua clara, lua cheia, lua clara. Aí ele olhando a imagem dele no chão, a sombra dele no chão, ele olhou, ele viu que na cacunda dele, pela sombra, não era um menino mais. Era realmente um lobo, não era só as patas que era de monstro, de lobo, não. Ele olhou assim, aquele trem com aquele focinzão aqui, com a boca aberta no rumo da cabeça dele. Falei, epa, o trem agora azedou. E nisso o cachorrinho não saía de entre as pernas dele, o cachorrinho se mijando de medo. Ele andando e o cachorrinho atrapalhando ele, porque cachorro é assim, quando ele tá com medo, ele, como diz minha mãe, os cachorros pensam que nós é o Deus deles. Eles ficam com medo, eles vêm pra debaixo das pernas da gente, debaixo do banco, debaixo das camas. E ele, de vez em quando, dava um chute no cachorro, e o cachorro entremeando nas pernas dele, ele olhando no clarão e vendo aquele monstro na cacunda dele, rapaz. E não foi nada não, meu amigo, não te conto não. Essas unhas que tava trançada aqui, ele abriu um pouquinho assim o monstro e virou elas aqui nas duas cravículas dele aqui, ó. Enfiou assim, o que a ponta sou do outro lado. Ele conta que sentia a unha ringindo no osso. Aqui eu falei, e atravessou a unha torta assim, ó, atravessou pra cá. E os pés tirou do que tava preso no cinto dele, começou a arranhar as costas dele com os pés e mordendo a cabeça dele, tirando os pedaços do couro e comendo. Porque sentia quando o monstrozinho mordia na cabeça dele assim, ó, arrancava o pedaço de couro e mastigando assim junto da orelha dele. E ele se tremendo de medo e começou a rezar, crendo aos Pai Todo-Poderoso, Pai Nosso está no céu, Ave Maria cheia de graça, e rezava e nada. Eu tirando dentada do couro da cabeça dele. Tanto é que a nuca dele aqui do meio da cabeça para trás nunca mais nasceu cabelo, porque o monstrozinho arrancou o couro tudo e comeu.
Aí ele sacudia e nada, olhando e via aquele monstro, aquela catinga de couro velho, de coisa podre, aquele negócio fedorento aí que ele falou, ah, isso é uma assombração. Bem, minha mulher falou, eu falei asneira e o capeta veio mesmo. Isso é um lobisomem, sei lá, um fiote de lobisomem, fiote de cruz credo, que diabo é isso? E sacudia e rezava, nada, ele puxou aqui da faca, entortou o pescoço dele assim, o pescoço do bicho ficou livre e ele tchau o punhal. Metia o punhal, que quando ele metia o punhal, que tirava o punhal, vinha aquela canala de sangue assim nele, mas o sangue frio, gelado e podre, fedido, que não tinha bosta no mundo mais fedido que aquilo. Ele metia o punhal e puxava e o sangue escorria. E ele foi esfaqueando o bichinho aqui por trás, aí virava a cabeça pro outro lado, ele trocava a faca de mão, esfaqueava do outro e sacudia, e o bicho não caía, até que o bichinho meio que morreu, escanhotou o pescoço assim, mas as unhas estavam travadas aqui, ó, não se soltava. As unhas tinham ultrapassado aqui, feito uma anzola aqui na clavícula dele. E ele já com as costas toda arranhada embaixo dos pés do bicho, o couro da cabeça dele da metade para trás, o bicho já tinha comido tudo. E não soltava aqui as unhas, ele puxava aqui e não conseguia. A faca dele muito boa, ele catou aqui, ó, e começou a cortar aqui de um lado, achou mais ou menos a junta do bicho, cortou de um lado, cortou do outro, deu aquela sacudida, o bicho caiu e as duas patas ficou enfincadas aqui, ó, com as unhas travadas aqui, e ele, ó, perna pra quem tem e o cachorrinho atrás. Nisso ele já tinha perdido o revólver, a faca já tinha caído, o enxadão já tinha sumido e ele marcou pro rumo de casa. Chegou em casa gritando, desesperado, a mulher acendeu a lamparina e viu que a lamparina quase na cara dele assim, ó. Aquelas duas patas de trem enfinhado nele assim, ó, com as unhas viradas. Aí que a mulher clareou com a lamparina, ele forçou aqui de um lado, tirou, forçou do outro, tirou sangue saindo. O couro da cabeça dele da metade para trás, tudo comido, ele todo melado de sangue. As costas dele estavam retalhadas do meio para baixo, igual você retar um toicinho para botar assim, ó, na fumaça das unha das patas do bicho. E nem ele nem a mulher não conseguiu saber que bicho era aquele. A mulher já jogou as patas lá no chão e foi cuidar de remédio dele, uma água de sal, um azeite dolo, um mastruz, um trem, e cuidando dele, dando um remédio para ele beber, e ninguém dormiu aquela noite. E aquele trem infeccionou aqueles furados aqui, ó. Ainda bem que foi só superficial aqui, furou assim, passou esse ossinho aqui e botou do outro lado, não foi para dentro. E a cabeça também, o bicho comeu o couro, só o couro da metade da cabeça dele para trás, ele comeu o couro todo, ficou pelado. E as costas toda lanhada. Aí ele jogou aqui as patas do bicho para lá, imaginando que seria um meleta, seria um, sei lá, um lobo, sei lá, ninguém. Ele queria saber era de se curar e depois que ele ia ver isso, né? Ele nem não explicou para a mulher direito o que tinha acontecido. Aí no outro dia cedo, que ele amanheceu, miou um pouco, não pôde dormir, todo arranhado, aí cedo que ele foi contar pra mulher, detalhou o que aconteceu, e não sabia o que era o bicho, ó, foi uma assombração, sei lá, um fiote de lobisomem, um fiote do capeta, sei lá que diabo foi, e vamos olhar as patas ali pra você ver, caçou as patas, que tinha tirado e jogado no chão, não achou mais. Não sei se o cachorro comeu, eu acredito que não, que o cachorro tava se borrando de medo. Aí ele falou com a mulher, falou, ó, vamos esperar eu melhorar um pouco aqui, de tarde eu vou chamar um companheiro, nós vai lá onde eu matei o bicho pra nós ver que diabo era aquilo. Que aquilo era uma coisa de outro mundo, é uma assombração, é um trem mandado, aquilo não é desse mundo, aquilo é, eu não sei dizer o que é, mas não é um bicho daqui da terra, um bicho, né? Um bicho aí do diabo, porque um bicho nem de Deus não é que não fazia um negócio desse. Aí de tarde ele chamou um companheiro dele lá, um vizinho, às 4 horas da tarde ele chamou os cachorrinhos, o cachorrinho dele, Toquinho, não quis ir de jeito nenhum, levou os cachorros do vizinho e ele fez o mesmo caminho, ele sabia mais ou menos onde é que ele tinha conseguido se livrar do bicho, só viu amassador lá no chão, um pouco de sangue lá no chão, ainda estava fedendo demais, que o sangue nem não era vermelho, era um sangue assim, marrom, da cor de lavagem, uma catinga de trem podre, um trem esquisito, sabe? Parece quando você corta uma árvore assim que tá cheia de água dentro, aquela água podre que escorre, era tipo aquilo. Não era um sangue vermelho, só tava um molhado lá no chão, fedendo, cheio de mosquito. E nada do bicho. As patas que ele cortou lá na casa dele sumiu, e lá no lugar que ele foi também sumiu. Aí é que ele teve certeza, tanto
tanto o companheiro, que foi realmente o filho do diabo, o filho do capeta, que transformou nesse monstro e passou esse susto nele. Quase que ele morre. Se ele não fosse astuto mesmo, não começasse a rezar e não fosse ligeiro na faca, ele tinha morrido. Era um homem de coragem, né? Ele tinha morrido e ele teve certeza que realmente a mulher dele estava certa, que quaresma não é tempo de caçada, que a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Como o vovô dizia, muitas vezes a boca fala e a bunda paga. Mas como não tem um mal que não traz um bem, né? Todo mal acaba trazendo um bem, trazendo um benefício. O grande benefício para ele, para a mulher, para a família, até para nós, né? Ficou o caos, a história como exemplo. Você tem que respeitar a Semana Santa, a Semana das Dores, você tem que respeitar a natureza, você tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque o coisa ruim é o seguinte, Deus você chama ele, as coisas boas, ele vem, mas demora um pouco. Agora as coisas ruins, o demônio, o capeta, a desgraça, o diabo, você chamou, meu amigo, quando você fechou a boca ele já está presente de uma forma ou de outra, em ações, né, em energia negativa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, muito cuidado com aquilo que a gente fala. E ficou esse exemplo, que para ele foi um exemplo de caçada, né? E para mim, para minha família, eu passo para os meus filhos. Aqui a gente não faz mais caçada, não tem caçada, mas é uma semana de respeito, uma semana de cautela. A gente não deve ficar falando besteirada, hora nenhuma, dia nenhum. Mas a Semana Santa, a Semana das Dores, a gente tem que dar uma freadinha na boca, conversar mais sério, as coisas mais firmes, mais positivo, mais as coisas de Deus, para não atrair essas coisas negativas, porque na Semana Santa estava perto ali da morte de Jesus, o Filho de Deus. Então as forças do demônio, a capetanhada, estava tudo alvoroçado, né? Sabendo que pelo menos naquele momento o mal ia vencer o bem, que Jesus ia morrer, né? Eles não sabiam nem acreditavam que ele ia ressuscitar. Então, quando dá na Semana Santa, na Semana das Dores, a capetanhada, as forças negativas, né? Relembra aquele tempo que Jesus morreu e fica alvoroçado. Então a gente tem que ter um certo cuidado no que fala, para não atrair essas coisas ruins, essas energias negativas pra gente, né? E foi bom para ele, porque aí ele parou com essa bestagem de caçar da Semana Santa, ele não caçou mais sozinho de jeito nenhum, né? Sempre saía com um companheiro. Outro detalhe que na história é que o revólver dele de estimação, Schmidt, que veio do bisavô, do tataravô, que era um trem de estima dele, ele nunca mais achou o tal do revólver. Ficou muito sentido também com a perca daquele revólver dele. E ele, a partir desse tempo, ficou um homem assim, do tupete mais quebrado, mais manso um pouco, sabe? Começou a ir mais na igreja, começou a rezar o texto de tarde mais a mulher, o homem deu uma quebrantada boa, né? Mas também com medo desse aí, né? Quem é que não quebranta? Você tem o capeta montado nas suas costas, comendo o couro da sua cabeça, né? E a cabeça dele, como eu falei, que o vovô contava, do meio para trás nunca mais nasceu cabelo, porque o fiote do capeta comeu o couro tudo assim, ó, arrancou tudo. Aí ficou a metade da cabeça para trás pelado. O vovô disse que ele usava o chapéu, era assim, ó, mais para trás um pouco. Quem mostrava o cabelo aqui tampava o pelador na nuca dele. Então, fim daí mais um Caos Caipira. Se você gostou, você espalha aí pros seus parentes, pros seus amigos. E leva o aprendizado aí, né, do respeito, desde os antigos, que a gente tem que ter aí na Semana das Dores, na Semana Santa, né? E lembrando sempre, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, que eu vou repetir o ditado que o vovô dizia. Muito cuidado, meu filho. Boca fala, bunda paga.